Olá, meu nono ano! Como vocês passaram a semana? Tudo tranquilo? Todo mundo bem? Já tomaram café? Já fizeram um lanchinho? Então, vamos começar a nossa aula, né? A gente vai continuar aquele assunto da onde nós paramos a partir de poesia concreta, certo? Na página 138 do livro. Vejam só, quem já foi aluno meu no ano passado vai lembrar que a gente, em determinado período do ano, ouviu falar sobre os poemas concretos, que são aqueles poemas em que tanto a maneira como eles são escritos, ou seja, a disposição das palavras, o formato que o poema tem visualmente, os espaços entre as palavras e a sonoridade do poema, tudo isso ajuda a enfatizar o seu significado, tá? Então não existe tanto aí a preocupação com rimas, a maioria deles nem rima possui, mas existe muito esse jogo de palavras que é bem interessante. Na página 138 do livro, vocês vão ver, falando um pouco sobre a poesia concreta, nesta página aqui, e tem este poema, que inclusive foi um dos poemas que nós vimos no ano passado, né, sobre ver navios. Vamos dar uma analisada nele rapidinho? Olha só. Primeira coisa que a gente observa aí. Vamos ler ele na íntegra e depois a gente começa a comentar sobre alguns detalhes interessantes que ele contém, tá certo? Então, vem navio, vai navio, vir navio, ver navio, ver não ver, vir não vir não ver não vir, ver navios. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção. Percebem que o som do V é bem enfático, né? Bem presente nesse poema. Então, ele fica o tempo todo aquela sonoridade do V na nossa mente, né? Como se fosse um vai e vem, justamente dando essa ideia de passagem. Outro detalhe, quando o formato do poema é mais ou menos o formato de uma seta, ó, apontando para uma determinada direção. Então, é algo que mostra movimento, certo? Passagem. Outro detalhe, se a gente quiser ainda dar mais uma viajada, né, no assunto, a gente pode observar que podemos pensar isso nesse formato aqui como se fosse um barquinho com a vela, né? Então, remetendo a um meio de transporte, ao fato de você estar navegando, passeando, indo em direção a algum lugar. É bastante interessante a gente observar esses detalhes, porque nada aqui na poesia é em vão, certo? Um outro fator que chama atenção aqui é que quando a gente analisa o poema, né, que faz esse formato de seta, digamos assim, a gente fica aí numa expectativa que a gente não sabe se nós vamos ver navios, né, ou se o navio vai vir até nós. E no final tem essa expressão que é ver navios, que traz vários significados, né? Inclusive, sobre essa expressão, vocês vão responder na própria página 138, lá no finalzinho, tá perguntando qual seria o sentido da expressão ver navios no final do poema. Esse poema é de Haroldo Campos, tá? É um poema concreto, ele é bem conhecido, geralmente em praticamente todos os livros que falam de poesia concreta, eles colocam um exemplo dessa poesia aqui em particular. Vocês vão observar também que no livro de vocês tem um QR Code, que é esse símbolo aqui. Para que ele serve? Quando você aponta a câmera do celular para ele, se o teu celular já tiver esse programa embutido, né, no próprio sistema, no próprio sistema assim, operacional dele, ele vai te direcionar, quando você aponta a câmera do celular, para um link onde você vai ter mais informações sobre esse assunto. De qualquer maneira, você também pode baixar o aplicativo de QR Code, que ele é bem pequenininho, geralmente ele tem em torno de 2 megabytes, 3, não ocupa muita memória não. Mas, de todo jeito, eu vou colocar também na plataforma o link direto dele, porque aí vocês somente clicam em cima para poder ter acesso
outras informações, né? Conhecer outros poemas neoconcretistas, principalmente brasileiros. Pessoas que fizeram parte desse movimento artístico aqui, tá bom? Na página 139, tem falando aí de Arnaldo Antunes e a poesia concreta. Tem mais um exemplo de poesia concreta. Mas aí o que eu vou fazer? Para não ficar aqui falando demais sobre poesia concreta, eu vou pegar um resumo e colocar agora para vocês através deste vídeo. Quando você vê uma imagem, você tá lá vendo a imagem, e aí você olha para aquilo e você faz uma interpretação dentro da sua cabeça. Palavras vão sendo formadas e você está interpretando aquela imagem, aquela foto, aquilo que você está vendo. Então, com base nisso, com base nessa criação de palavras dentro da sua cabeça, vocês acham que uma imagem pode ser literatura? Eu vim aqui hoje para falar sobre a poesia concreta, né? Sobre o concretismo na literatura, que começa lá mais ou menos nos anos 50 e que vem até hoje, até né, os tempos atuais. É uma arte contemporânea, é uma literatura contemporânea. E o que acontece, gente? A poesia concreta, ela elimina o supérfluo, ela usa a imagem, ela apela para o visual, para o símbolo, para aquilo que está ali. Não é que nem a arte parnasiana, que tem o verso, que é arte pela arte. Não, 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 não. Ainda tem um significado, né? Ainda tem uma função, só que são imagens. Tudo tem um formato, eles apelam para isso. Né? E o que está acontecendo nessa época? Vamos entender aqui, né? É a era JK, né? A fase do Juscelino Kubitschek. A gente tem o quê? Rio de Janeiro não é mais capital, Brasília será a capital do Brasil. Então nós temos a construção de Brasília com o Oscar Niemeyer. E até tudo isso, essa arte concreta, começa na arquitetura. Começa ali nisso. E a gente tem até frases incríveis do Oscar Niemeyer falando justamente sobre essa coisa do concretismo, sobre essa coisa de apreciar as curvas, de apreciar o visual. E a gente tem, gente, nessa mesma época política, a coisa, né, do vamos fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. Então, nós temos uma geração que quer ser rápida, que quer ali, ó, vamos falar aqui o que está acontecendo, e que vai se inspirar na cidade, vai se inspirar na forma para passar a literatura, tá? E o que acontece? A literatura deles é baseada única e exclusivamente não no eu, no outro. Por quê? Porque tudo vai depender do que o leitor vai interpretar. Vai depender da interpretação do leitor perante aquela obra. O eu não existe. São quase anônimos, sabe, quem faz. Inclusive, a gente tem ali, eu vou citar 2 exemplos, né? Um mais clássico, que é o beba cola, babe cola, beba Coca-Cola, e assim vai e termina em cloaca. Então, no final, olha só, você vai interpretar isso e vai olhar, beleza. É propaganda da Coca? Acho que não, porque fala babe cola e termina em cloaca. Então você vai interpretando, você vai lendo. Eu vou deixar a imagem para vocês verem como que ela é uma poesia, é um poema visual e que tudo depende da sua interpretação. Entendeu a parada? A outra que eu vou citar é uma contemporânea, não sei nem ao certo quem foi que fez, mas que é o seguinte, é a logomarca da Pepsi com o logo, né, com o nome John Tex, da camisinha. E o que acontece? Você vê aquilo e aí você fala, bom, beleza, é uma logomarca, só que quer dizer que a John Tex, que é uma camisinha que não permite passar doenças sexualmente transmissíveis, então ela não vai deixar a Pepsi passar porque é uma coisa ruim, né, e tal. Então, assim, tudo depende da interpretação do leitor. Não, eu vou explicar. E essa literatura, essa poesia que depende da interpretação do leitor é chamada de verbo voco visual. Por quê? Porque o que importa é a imagem, é o visual, tá? E as palavras estão ali, que são até poucas palavras normalmente, tá? Na poesia concretista, na poesia do concretismo, o que interessa ali é o visual daquilo e a interpretação do leitor. A gente tem, gente, 3 expoentes ali, 3 caras que eram considerados, né, os que começaram, os precursores do concretismo no Brasil, na literatura pelo menos, que eram os irmãos Haroldo de Campos e Augusto de Campos e o Décio Pignatari, que inclusive é o autor ali da poesia que eu falei da Coca-Cola. Beba cola, babe cola, cloaca, tem umas coisinhas no meio ali. Então esses 3 são os 3 caras principais
da literatura, do concretismo nessa época. E só para finalizar, como é uma arte que vai até o final, né, que tá até agora rolando, né, começou nos anos 50 mais ou menos, mas tá até aí rolando, apesar contemporânea, inclusive em 62 criaram, né, foi criada uma coisa chamada poesia praxis, que era: vamos pegar a base aqui do concretismo, mas vamos dar o valor que a palavra merece, a palavra que tem um valorzinho, vamos ligar para esse conteúdo, não é só o que o leitor identifica, vamos também colocar um valor simbólico na palavra. Porque o concretismo na literatura acredita que a palavra é o de menos. O que interessa é o que o leitor vai achar e o visual que aquilo vai, sabe, que vai ser mostrado. Então a gente tem também essa poesia praxis, que também é considerada uma poesia concretista, porque usa o visual, usa a base do concretismo, mas acredita que a palavra tem um significado, tem uma força maior do que normalmente os concretistas falavam que era. E acabou, gente, isso é poesia concreta. Então sempre que vocês virem uma poesia com um visual, com uma imagem, com um formato, né, que tira o verso, vocês vão saber que é uma poesia concreta. A gente tem também outro nome muito expoente nessa literatura, que é o Ferrer Goulart, né, que sempre faz aí umas coisinhas. Ok? É isso. Até a próxima. Bom, pessoal, agora que nós vimos mais sobre a poesia concreta, na página 139, a mesma coisa que nós fizemos com o poema Ver Navios, vocês vão fazer com esse outro aqui, tá? Que é de Arnaldo Antunes. E vocês vão analisar o poema, ver também esse jogo de palavras que ele tem, toda essa questão da sonoridade, do formato. E embaixo vocês vão responder ao que diz aqui, que é o seguinte: além de brincar com a disposição das palavras, que recurso visual Arnaldo Antunes utilizou na composição do poema Luz? Então, nós já fizemos o treino, agora com o poema Ver Navios. Vocês vão fazer a mesma coisa com esse poema Luz, certo? Mas não precisa mandar para mim. Caso vocês fiquem com alguma dúvida e queiram esclarecer, fiquem à vontade para aqui na plataforma falar comigo, tá bom? Mas essa aqui ainda não é a atividade de vocês. Faz parte daqueles exercícios que eu disse que à medida que a gente for estudando, vocês vão respondendo como uma maneira de complementar o conhecimento, tá? Mas por fora, vocês também vão ter as atividades de vocês, beleza?